E Yahusha falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse, Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Lembrando que olhos significa entendimento. Então, quando chegou a hora de dar a vida, ou chegou a hora de ser levado, que o demônio entrou na sua casa, você tem que levar os seus olhos para o alto, tem que levar o seu entendimento ao eterno. E de lá você já começa a falar aquilo que o eterno está te dando, para que através da sua ação você glorifique o eterno em você. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes destes. Então você vê que o Eterno ele deu totalmente o poder à carne, o poder de conseguir obedecer a palavra do Eterno. E ele deu a vida, a sua palavra, a todos quanto quiseram ter a vida. Então antes você não tinha por causa que outras pessoas te proporcionavam o que era vida. E agora que você tem, é só você obedecer aquilo que você sabe. E o poder que o Eterno te deu é de exercer aquilo que você já sabe o que está sendo dito dentro desse canal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único, eterno, verdadeiro. E aí ao Yahushua a quem enviastes. Então tá vendo qual que é a vida eterna? De só ter um único eterno e simplesmente acreditar na palavra dele. E se você só tem um único líder, só acredita unicamente no eterno, automaticamente você também vai acreditar somente na palavra dele. Mas como as pessoas tinham muitos eternos, como dizem, tinha o Deus da faculdade, o Deus da medicina, o Deus da ciência, o Deus do mercantilismo e por aí vai. Eles todos ficavam correndo atrás dessas coisas e não corriam unicamente atrás do eterno verdadeiro. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Consumado significa prestes a terminar. Então você está vendo que Yahushua ele veio e já completou a obra. Falta agora você. Lembrando que Yahushua também é um simbolismo para quem ficou no arrebatamento. Porque Yahushua foi perfeito e mesmo assim teve que morrer. E agora você vai ser extremamente justo. E mesmo com toda essa justiça também é necessário morrer. Porque o seu único meio de escape dessa terra é através da morte. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o que Yahushua está falando? Para que seja glorificado o Eterno juntamente com a glória que só ele tinha. Antes não existia essa divisão de reinos ou de terra. Como assim de terra? Quando o Eterno fez Adão e Eva, ele fez o jardim inteiramente comum entre eles. Não existia uma divisão linha imaginária como existe nesse mundo. E quando Adão e Eva veio parar nessa terra e teve a geração de Caim que veio começou a reivindicar a terra para si. Começou a criar limites e zonas para falar esse território é meu e você não pode passar. Com o Eterno não existe divisão, tudo é comum e de todos. E essa é a glória do Eterno, a humildade que ele tem com todos. Ele não criou algo para ser o centro de tudo, mas ele criou algo ali para que todos pudessem viver juntos. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus. Tu os destes e guardaram a tua palavra. Então ele está falando, manifestei o teu nome. O nome do Eterno é a própria palavra dele. Ele não fala eu sou? A palavra dele traz esse eu sou, a palavra dele traz esta palavra, traz essa força, essa existência. E ele está falando que todos aqueles que o Eterno deu a palavra dele, vai voltar para ele também. Por isso que você foi convidado a participar desse canal quando ficou no arrebatamento. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. E agora vocês também conhecem que tudo aquilo que é falado nesse canal não vem do homem, mas sim do Eterno. Assim como todo o poder desse canal é transmitido a você através do Eterno também. O Eterno ele vai usar totalmente esses canais, ou melhor dizendo, todos esses vídeos, e vai transmitir a maior poder que possa ter dentro de você para que você consiga passar por essa tentação de não negar o nome de Yahushua. Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Então aqui você vê que Yahushua deu a palavra que o Eterno deu a Yahushua para seus discípulos, e eles aceitaram a palavra. E agora eles têm verdadeiramente conhecimento de que Yahushua é a verdade. E assim também é com vocês. Aquilo que o Eterno nos disse é compartilhado igualmente com vocês, e aquilo que vocês recebem testificam que verdadeiramente esse canal é do Eterno. Porque se vocês recebem e entendem, significa que é possível vocês darem a vida. Lembrando que tudo isso vai de acordo com aquilo que você aceita. Porque se você aceitar tudo, então é 100% de garantia. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então você vê que o Eterno ele roga somente por aqueles que são dele, aqueles que obedecem. Ele não está rogando pelo mundo. O mundo é a carne do homem. Se você fechar os seus próprios olhos, se é que vai conseguir, né? Você consegue imaginar o que quiser dentro da sua cabeça. Esse é o mundo que você vive dentro da carne.
Aí o Eterno está falando através de Yahushua que ele não roga pela carne do homem, mas ele roga pela salvação da alma que está dentro do homem. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso eu sou glorificado. Aí vocês, para entender, vocês se lembram que Yahushua e o Pai se tornam um. E agora você e a palavra também se tornam um. Aquilo que Yahushua é possuidor, vocês também se tornam possuidor. E aquilo que Yahushua conseguiu fazer, igualmente vocês também conseguem fazer. Se ele conseguiu dar vida sem negar, assim vocês também conseguem dar vida sem negar. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardem teu nome e aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então Yahushua está falando o quê? Que ele não faz mais parte do mundo. Mesmo ele estando aqui na carne, ele não fazia parte da carne. Ele era tão espiritual que ele passava por cima dos seus próprios desejos para fazer a vontade do Eterno. Assim, já não era mais ele, mas era ele e o Eterno dentro dessa carne, controlando a carne para a salvação. Assim também é com vocês. Vocês, quando entenderem por completo a mensagem do canal, vocês não estarão mais nesse mundo. A carne de vocês vai estar, mas a alma de vocês não. E assim como a palavra está dentro de vocês, vocês e Yahushua se tornarão um só. E como Yahushua suportou a tortura, ele também compartilhará com vocês a dor que vocês sentirão na carne, se é que vão sentir da medida espiritual que vocês alcancem. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, guardava na tua palavra. Tenha guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então ele está falando que todos aqueles que participarem do canal, nenhum deles vai se perder. Os únicos que vão se perder é os filhos da perdição, que no caso é os demônios, para que se cumprissem as escrituras. E Apocalipse está falando sobre as testemunhas que foram degoladas, que no caso são vocês. E por fim, o próprio Apocalipse está falando que o inferno e a morte, que é os demônios, juntamente com Satanás e o falso profeta, foi lançado no lago de fogo. Então você vê que já tem uma separação aí a milenar. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então o que ele está falando? Que Yahushua ele vai para junto do Pai, mas ele diz isso à carne, para que eles tenham a alegria da salvação dentro deles. E isso daqui também se tornou algo factível, né? Porque deu arrebatamento e realmente o Espírito Santo foi. A única coisa que sobrou foi a palavra. E por fim, aqueles que são mortos através da palavra, a palavra leva a eles também. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então aqui você vê que quando Yahushua ele dá a palavra, ele aborrece a carne da pessoa. E aquela pessoa ela se sente aborrecida porque ela sabe que não faz parte desse mundo. O próprio corpo dela batalha contra a salvação dela. O corpo cria desejos, vontades e várias outras coisas, e a pessoa ela fica aborrecendo a própria carne dela pela salvação dela. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então ele está falando o quê? Que Yahushua não pede para tirar o homem da carne, porque se tirar o homem da carne, como é que ele vai se tornar uma pessoa salva? Sem o corpo não dá. Mas ele fala para livrar o homem do mal, livrar o homem do pecado, livrar o homem da carne de Satanás. Ele está dentro da carne, mas mesmo assim é obediente. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele está falando o quê? Yahushua não faz parte dessa carne, assim como vocês também não fazem parte dessa carne. Vocês precisam ir, assim como Yahushua também vai no futuro. Santifica-os na tua verdade, ou melhor dizendo, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Não preciso explicar, já está dizendo. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui você vê, assim como Yahushua ele foi enviado à carne, teve que nascer na carne, todos os outros que estão trilhando o caminho de Yahushua também precisaram ser enviados à carne, porque sem a carne também não dá para ser salvo. Como é que você poderia operar milagres e dar frutos para o Eterno se você tivesse em espírito? O que você ia fazer aqui nessa terra? Você ia mexer um copo, por acaso? Não teria como. Porque se um demônio realmente conseguisse fazer essas coisas, como Hollywood mostra, era para casa de todo mundo estar voando por aí. Imagina o tanto de demônio que tem. Era para esse canal estar sendo destruído agora, mas isso mostra que não é bem assim como eles mostram. Onde do nada Satanás vem e começa a mexer uns copinhos ali para assustar a pessoa. Você vê que o bicho é tão fraco que ele vem para mexer em copo, né? Ou derrubar a cadeira. Tipo, ele não consegue fazer uma coisa maior, né? Ele faz realmente coisas bem inúteis. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então você vê que por eles, por vocês, a palavra é santificada. E depois fala para que vocês sejam santificados na verdade. Através da morte de vocês, vocês vão estar glorificando a palavra.
trazendo à existência a palavra, cumprindo em vocês mesmos o que a Escritura diz a respeito de vocês, e assim vocês estarão consumando a obra por completa do Eterno, porque o Eterno ele também precisa de vocês para realizar as obras dele. Ele escreveu e assim sucedeu. Só lembrar da época de Moisés, só lembrar da época de Noé. O próprio Eterno teve que usar o homem para trazer a destruição à terra. E igualmente ele está fazendo de novo, ele está usando o próprio homem para trazer a destruição para os demônios. Antes, Satanás usou o homem para atacar o Filho do Eterno. E agora o próprio Eterno está usando o homem para destruir o inimigo. Então você vê como que o jogo virou. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então tá vendo que Yahushua ele não faz acepção de pessoas, ele rogou extremamente por todos aqueles que vão acreditar um dia na palavra, vão acreditar um dia na obra que o Eterno está fazendo no mundo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. Então aqui você vê que o Eterno, a única coisa que ele pede para o homem é se tornar um com ele, mas através dessa carne não dá, e é por isso que vocês precisam morrer para essa carne, dando a vida de vocês, para que quando vocês estejam inteiramente completos, vocês tornem-se um com o Eterno, andem com um entendimento só, façam o que o Eterno pede e vivam como o Eterno vive. Lembre-se que no céu não existe pecado, então você não está impossibilitado de fazer nada. Não tem como você fazer um pecado no céu. Então basicamente todas as coisas são liberadas porque o mal não existe lá em cima. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Então você está vendo que deu a glória, deu o poder ao homem, para que todos eles se tornassem um como Yahushua foi com o Espírito Santo, com o Eterno no caso. E assim será vocês também. Através desse canal é passada toda a mensagem para que vocês se tornem inteiramente um com a palavra e consequentemente inteiramente um com o Eterno. E depois vocês sejam glorificados através do seu sangue, através da sua morte. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então você vê aqui que ele está falando, e eu neles, e tu em mim. A palavra em quem ficou no arrebatamento, e a palavra no próprio Eterno. E depois ele fala para que todos sejam perfeitos em unidade. E essa é o que vai acontecer, para que seja manifestado a todos que vocês fazem parte da geração do Eterno. Porque como é que vocês vão ser do Eterno se vocês não têm nada a ver com o Eterno? É muito fácil falar que é alguma coisa quando não tem obra nenhuma. Um cantor, por exemplo, ou melhor dizendo, uma pessoa que se diz cantor. Você vê que ela não tem talento nenhum para cantar, mas ela vive falando, eu canto, eu isso, eu aquilo. Mas na hora que você vai ver as obras daquela pessoa, ela não tem nada. A pessoa vem falar, eu jogo futebol. Aí você vai ver ela jogar futebol, ela é extremamente horrível. Ela não joga nada. Então você vê que todo mundo pode falar o que quer. Pode falar que é cristão, pode falar que é obediente, pode até falar que é do Eterno. Só que quando você vai olhar as obras daquela pessoa, o que ela fala, o que ela está falando não condiz com a realidade que nós vivemos. O que ela diz não condiz com a realidade dela. A realidade dela é dizer, eu sou do Eterno. Mas o mundo que ela está vivendo não condiz com o que ela está falando. Ela diz que é isso, mas as obras dela não é isso. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então você vê o que a Ruxa está falando. Aqueles que o Senhor me deste, eu quero que, aonde eu estiver, eles também estejam comigo. E a Ruxa peregrinou nessa terra. E por fim ele foi crucificado, morto e ressuscitou. E onde ele estava, vocês também precisam ir. Vocês foram peregrinos nessa terra. E agora vocês têm o entendimento que precisam da vida. E como Yahushua ele foi até o madeiro, vocês também precisam participar do madeiro como Yahushua foi, para que vejam a minha glória. Ou seja, para que vocês vejam o poder do Eterno se manifestando na vida de vocês, e a glória que o Eterno deu. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então você vê o quê? Que o Eterno ele vê o futuro, ele sabe quem está salvo e quem não está. E até mesmo quem não está salvo, ele tenta chamar a existência, sempre depende da pessoa aceitar. Às vezes o futuro da pessoa era 100% no lago de fogo, mas o Eterno conseguiu quebrar esse futuro e colocou 1% de chance dela ser salva. E por acaso essa pessoa caiu nesse 1%, ela obedeceu no último segundo. Então aqui você vê que o Eterno ele ama todo mundo desde a fundação do mundo, antes de tudo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. Ele está falando que a carne não conheceu a palavra. A carne não gosta da palavra. Mas aqueles que conhecem o Eterno, eles vivem fora da carne. Não que eles estão mortos, mas eles vivem fora da vontade dos demônios, fora da vontade da carne. E esses que vivem fora da vontade da carne, esses testificam que conhecem Yahushua
e conhecem também o Pai e juntamente o Espírito Santo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, ele o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado seja neles e eu neles esteja. Então você vê aqui que o amor do Eterno foi levar Yahushua a cumprir toda a palavra e a justiça para que o homem fosse salvo. E assim será também com vocês, que o Eterno ele vai usar toda a palavra para chamar à existência a salvação que pode para vocês, que é cabível. Tendo Yahushua dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Yahushua muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então você vê que Judas, o traidor, ele sabe onde está a palavra. No caso, quer dizer o quê? Os demônios sabem onde a palavra está depositada, antes e pós-arrebatamento. O demônio sabe desse canal. Ele sabe que se você encontrasse esse canal, era possível que você fosse arrebatado. Então ele simplesmente vai lá e oculta de você. E o demônio também sabe onde a palavra está oculta dentro do homem, depois do arrebatamento. E ele vai tentar extrair essa palavra através da dor, para que a pessoa negue. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Então você vê o quê? Quando vocês estiverem preparados para dar vida, as portas vão se abrir e os demônios vão entrar com qualquer coisa que seja para ferir. A tocha pode causar um ferimento, os shorts também e as armas por si só, já se diz o nome. Sabendo, pois, Yahushua todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhe, a Yahushua Nazareno. Disse-lhes Yahushua, sou eu. E Judas, o que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então é o que vai acontecer. O demônio vai abrir a porta, automaticamente você vai entrar no estado de falar a palavra, e o poder dentro de você, que é a palavra, vai ser tão forte que os demônios vão cair como morto na presença de vocês. Só muda que ele vai precisar te matar, mas vai ser tão forte a palavra dentro de vocês que o demônio vai espancar, vai fazer o que for e não vai fazer diferença nenhuma. Você vai basicamente não sentir nada. Tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Yahushua Nazareno. E Yahushua respondeu, já vos disse que sou eu. Depois me buscais a mim, deixareis estes. Então você vê que Yahushua, ele se entregou de livre e espontânea vontade aos demônios lá para que ele fosse crucificado e por causa da crucificação dele trouxesse a salvação ao mundo. Então vocês de livre e espontânea vontade também precisam ir lá. Às vezes você está tão espiritual que o demônio não consegue nem entrar na sua casa. Então você vai ter que andar até o demônio. Isso se ele não começar a correr de você, né? E se isso acontecer, glória ao Eterno, porque basicamente é o demônio que está negando te matar. E se ele está te negando matar, o Eterno está vendo a sua obra, que você está indo até o demônio, você está fazendo o que o demônio quer. Não no sentido de negar a palavra do Eterno, mas você está fazendo a vontade do Eterno, que é se entregar para o demônio. E a vontade do demônio é te matar. Mas se ele está fugindo de você porque você se tornou muito espiritual, então basicamente você só tem que esperar o Eterno ver o tempo que você está aqui nessa terra obedecendo o que ele manda, e ele por si só vai ter que te eliminar da terra, no caso, parar o teu corpo de funcional de carne para que a sua alma seja levitada. Porque você está obedecendo, a questão é que os demônios não querem obedecer o que a palavra está mandando. Não que você vai sair desse mundo sem sofrer. Vai saber o que o Eterno vai te dar aí, né, como uma forma de desafio. Não pense que nada vai receber um tiro na cabeça e opa, já tô salvo. Não. Talvez você caia enfermo ali e vai ter que sofrer essa enfermidade como uma forma de punição. Não que o Eterno é mau, mas é que ele está aplicando isso como uma forma de tortura porque os demônios não cumpriram a palavra. E como é que você vai passar por esse teste se não tiver um desafio? Acha que vai ser fácil assim? Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me destes nenhum deles perdi. Então você está vendo que todos aqueles que foram dados a este canal, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que é os demônios. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então você vê aqui que Pedro, ele era muito por falar de si mesmo. E Pedro também, ele era muito adiantado. Por mais que ele estivesse cumprindo o mandamento, que é dente por dente, olho por olho, ele fez algo que o próprio Yahushua disse para não fazer. Ele é bem fala, de que espírito sois? Vocês não sabem? Não sabem para que eu vim nessa terra? Eu não vim para destruir o homem, mas vim para salvar ele. E o que você está fazendo, Pedro? Então, basicamente isso. Pedro era emocionado, podemos dizer assim. E vocês também não podem ser Pedros. Tá cheio da palavra, tem o conhecimento certo. Aí na hora vai lá e dá uma mancada dessa. O demônio vai se aproveitar muito. Se não fosse Yahushua aqui, Pedro era para estar morto.
E olha que o próprio Yahushua disse que ele negaria Yahushua 3 vezes. Então você vê o estado perigoso que Pedro se encontrava. Porém Yahushua disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? É uma pergunta, né? Faz o que eu estou te mandando? Obedece o que a palavra está sendo dita? Se Yahushua tomou o seu cálice, por que você acha que você também não precisa tomar o seu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Yahushua e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote aquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo seu povo, que um homem morresse pelo povo. Então, é o que você vê nessa trajetória que está sendo lida, de que os demônios sabem que precisa te matar, e convém que a sua morte traga salvação para sua alma. E eles também sabem que podem, quem sabe, também enganar aquelas pessoas. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Yahushua. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Yahushua na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então aqui você vê, né, a trajetória das pessoas que tornar-se-ão Pedros. No canal vai ter as pessoas que falam muito de si mesmo. Espero que elas não falem muito de si mesmo no dia que elas tiverem que sair lá fora. Não por conta própria, mas porque o demônio levou. Na parte mais principal que é falar o nome de Yahushua, esquece. Aí fica falando de si mesmo. Não vou negar, não vou negar. E Yahushua entra onde? Tem que falar não vou negar em nome de Yahushua. Porque o poder está no nome de Yahushua, não nas suas palavras. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. E aqui você vê que Pedro, veio verificar dentro da palavra, ele já começou a ouvir o que o demônio estava falando ali. Não era tu que estava falando que ia dar vida? Aí a pessoa já falava, eu vou dar vida sim. Ou seja, a pessoa ela já está saindo de dentro da palavra. O demônio veio com o entendimento, a pessoa aceitou e já está começando a converter, a negar. E agora vocês veem que não é tão ilógico quando é dito que não conversa com o demônio. Se ele te oferecer uma comida, você vai aceitar por quê? Tá ficando maluco? Não aceita nada que o demônio te der. Se ele falar bom dia, nem isso você responde. Fala somente a palavra. Mas não fala a palavra no sentido como se você quisesse atacar o demônio. Tem que lembrar que você fala a palavra para si mesmo. O demônio tá te chamando de burro. Aí você vai falar, eu não sou burro em nome de Yahushua Mashiach. Ou vai falar, eu não sou burro. Ou pior ainda, vai falar, burro é você. Que loucura é essa? O que tá acontecendo aqui? Tá vendo? Esses são os Pedros. Os Pedros não entendem o que a palavra quer dizer. Olha que a mensagem que a Yahushua falou para Pedro foi bem clara e sincera. É um milagre ele ter conseguido ficar vivo. Se a Yahushua não tivesse rogado por ele, ele não teria sido salvo. Era para o Pedro estar no fundo do lago de fogo e acabou a história dele. Só ia aparecer aqui, discípulo de Yahushua que foi parar no lago de fogo. E acabou. Essa seria a história de Pedro. Mas por Yahushua ter orado por ele e os discípulos também, eles conseguiram suportar a tentação. Ora, estava ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Então você vê que Pedro estava perto do fogo, estava na palavra também. E o sumo sacerdote interrogou Yahushua acerca de seus discípulos e da sua doutrina. E o fogo também é vocês lá fora queimando com os demônios, queimando vocês. E o sumo sacerdote interrogou Yahushua acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Yahushua lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nada disse em oculto. E isso é verdade. A palavra sempre esteve aberta para todos e nem todos queriam ler. Antes escolhiam os demônios para ler a palavra para eles. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Então você vê que mesmo aqui Yahushua, ele não estava falando com esses caras. Ele estava falando a obra que ele fez. A obra dele não era chegar lá e falar assim, eu sou ungido, pode vir aqui que eu vou ter a salvação. Não, através das obras dele testificava quem ele era no mundo espiritual e também quem ele era aqui nessa terra. Ele não precisou chegar aqui e falar, não, vocês não sabem o que estão falando, demônio, cala a boca, cai no lago de fogo e acabou a história. Não, não foi assim. Ele simplesmente, através das obras dele, testificava que ele era filho do Eterno. E assim será com vocês. O demônio pode falar o que for, mas a sua memória sempre vai trazer para as obras que você está fazendo através do jejum, oração, confessar e se encher da palavra. Então o demônio não vai ter nenhuma brecha se você também não der nenhuma brecha. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Yahushua, dizendo,
Assim responde o sumo sacerdote? Então aqui você vê que Yahushua não fez absolutamente nada, ele só falou a palavra. E ele tomou uma bufetada. E assim também vai ser com vocês. O que vocês estão fazendo? Só estão falando a palavra do Eterno. E os demônios vão começar a bater em vocês para que vocês não falem. Respondeu-lhe Yahushua: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E era que eles estão fazendo errado, porque na lei do Eterno, de Moisés, no caso, o Eterno deu a lei para Moisés, estava lá, amar o próximo como a ti mesmo. E o que a Yahushua estava fazendo? Estava amando o próximo. E eles, que eram detentor das leis, estavam quebrando a lei para ferir um homem inocente. Por isso que ele disse, se eu falei mal, dá o testemunho, fala aí o que eu disse. E se eu não falei mal, por que você quebra as regras? Basicamente isso. E aqui também entra com vocês. O que vocês estão falando do mal? Nada, vocês estão falando unicamente a palavra. E por que os demônios te ferem? Porque esse é o único jeito que vocês têm de ser salvo. Basicamente isso, porque se tivesse outro jeito, não necessariamente precisaria ter demônio aqui nessa terra, poderia ser qualquer outra coisa. Mas foi necessário os demônios, porque eles estavam presos nas estrelas. Então, basicamente, o Eterno mandou tudo aqui para a terra para que quando chegasse a última alma para dar a vida, ele simplesmente só abrisse o lago de fogo e jogasse todo mundo lá direto. No caso, ele facilitou as coisas. E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali aquentando-se, e disseram-lhe então, não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Então você vê o quê? Que o demônio ele sempre vem com as palavrinhas dele. E o que Pedro fazia? Era só ele se manter quieto, era só ele obedecer a palavra. Mas ele era apressado no falar. E como ele era apressado no falar, ele já estava se cumprindo na profecia que Yahushua disse, que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então aqui você já está vendo que o que o canal está falando é verdade, porque se você não se atentar para o que o canal está falando e você sair lá fora desenfreadamente, como se você já tivesse preparado, a palavra vai cair sobre você, negar o nome. Mas agora, se você só sair lá fora quando estiver preparado, no caso, não sair por conta própria, mas o Eterno deixar a porta abrir para o demônio entrar, aí você tem 100% de salvação. Lembre que a palavra é uma espada afiada de 2 gumes. Ela sempre vai cortar para um lado, ou para bênção ou para maldição. A maldição é você achar que é alguma coisa e querer sair sozinho. Ou achar que já tá tudo certo e não precisa mais assistir o canal. Ou ficar perdendo seu tempo com coisa besta. Vai cortar pro lado da maldição. Mas agora se você é obediente ao que está sendo dito nesse canal e você se prepara dia após dia, com jejuns, orações e confessar a palavra, inclusive os vídeos, a espada vai cortar para a benção. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Então aqui você vê que Pedro ele teve duas oportunidades incríveis de simplesmente parar o que a profecia estava sendo dita. Mas ele não parou. E quando ele negou o nome, o galo cantou. Isso quer dizer o quê? Que o demônio está batendo em você, o demônio está lá fazendo um monte de coisa e ele está te tirando da palavra do Eterno. Mas você ainda tem tempo de voltar para o caminho que você já aprendeu. Mas se por acaso você continuar andando nesse caminho, ele vai te tirar por 1 segundo da palavra e é nessa hora que ele te mata. Então o galo canta e você perde a salvação. Depois levaram Yahushua da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então você vê que isso vai acontecer numa hora bem oportuna. Não vai ser dito aqui que hora vai ser, mas você percebe que é de manhã. Então para vocês vai ser uma hora que vocês podem estar esperando ou também não. Vai ser algo assim rápido. Vai ser na luz do dia, algo visível para que todos percebam. Então Pilatos saiu fora e disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então o que está acontecendo aqui? Que os demônios eles estão pegando essas pessoas que ficam no arrebatamento e eles ficam torturando essas pessoas na presença do Eterno para que haja alguma acusação sobre aquela pessoa, para que o Eterno tenha que dar aquela condenação. Não necessariamente o Eterno, né, mas o filho dele. E Pilatos está vendo aqui que esse homem não tem acusação nenhuma. E o próprio Pilatos fala, bom, já que você está dizendo que ele tem pecado, vai você e faz o que é certo aí. Só que o demônio está falando que não é lícito ele condenar esse cara porque ele não tem nada que possa ser condenável. Então eles estão procurando a condenação sobre aquela pessoa que está sendo torturada, para que se cumprisse a palavra que Yahushua tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Yahushua e disse-lhe, tu és o rei dos israelitas? Respondeu-lhe Yahushua, tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Isso é uma pergunta bem interessante, porque
Você está falando de si mesmo que é filho do Eterno? Ou foi o Eterno que te chamou de filho? Uma boa pergunta. E agora também entra. Você está falando que está preparado para dar vida? Ou é o Eterno que está mostrando que você está preparado para dar vida? É uma boa pergunta. E isso também entra. Você está falando que vai subir no arrebatamento porque você quer? Ou o Eterno que está falando que você tem condições de subir no arrebatamento? Tá entendendo? E isso também entra. Foi o Eterno que te disse que isso daqui significa a palavra? Ou foram outras palavras que disseram que isso daqui é a palavra? Ou melhor ainda, o próprio Eterno disse para você que ele é assim? Ou foram outras pessoas que falaram para você que o Eterno é desse jeito? Aqui você vê que são muitas perguntas. Uma pergunta é o Eterno falando para aquela pessoa, e outra pergunta é a pessoa falando de si mesmo ou alguém falando para ela alguma coisa. Então a pergunta também é: quem está falando com você agora? É a carne e o sangue? Ou é o próprio Eterno usando a palavra e o Espírito Santo para falar com quem ficou? É uma boa pergunta. Em quem vocês vão acreditar agora? No que o canal está apresentando como a verdade? Ou simplesmente no que o pensamento de você está dizendo o contrário? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. E fizestes? Então aqui você vê também, né? Que a pessoa, ela não simplesmente aceitou o que Yahushua disse. Quem está falando o que eu sou? É o homem ou é você mesmo? E respondeu Yahushua: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então aqui você entende que a morada do Eterno não é nesse mundo. O entendimento do Eterno não é participante desse mundo. Porque se fosse participante, toda a criação dele viria ao resgate do seu próprio Criador. E como ele não faz parte desse mundo e nem o seu entendimento, tudo nesse mundo colabora contra o entendimento do Eterno. É só você ver o mundo aí. Jogos, filmes, novelas, o mundo inteiro é contra a palavra do Eterno. Se não existisse as escrituras, ninguém nem saberia quem é Eterno. Disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei? E Yahushua respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então você vê que o próprio Pilatos acreditou que Yahushua era rei, acreditou nas palavras de Yahushua. E Yahushua está falando, testificando com ele: Sim, você está certo, você está dizendo que eu sou rei. E depois ele fala que ele nasceu a esse mundo para dar testemunho do que é a verdade. E o que é a verdade? E depois ele fala que todos aqueles que ouvem a verdade ouvirão a voz do Eterno. Então, se você está ouvindo esse canal, você sabe o que é a verdade, porque o Eterno está te trazendo para a verdade. E a mentira é esse mundo. Disse-lhe Pilatos: Que é verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. E para você que não entendeu, o que é verdade? A única verdade é a que provém do céu. Tirando isso, não tem verdade nenhuma nesse mundo. O homem só pode coisa alguma daquilo que o Eterno dá a ele. Se o Eterno não dá nada ao homem, o homem não pode fazer nada. Até a sua própria inteligência foi uma capacidade que o Eterno te deu. Se ele não tivesse dado, você não passava de um animal andando aí nesse mundo. E você vê que até os animais são inteligentes. É só vocês lembrarem do profeta Balaão. Uma própria jumenta teve que falar com o profeta, porque em outras palavras era para ele estar morto. Ou seja, um animal conseguiu ser mais esperto do que um homem. Pelo menos isso, né? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus, o rei dos israelitas? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então você vê que o homem ele nunca escolhe a salvação. Ele sempre opta pelo caminho da derrota. Assim como foi, Yahushua era a salvação, Yahushua era a palavra, Yahushua só fez o bem. E todas as obras dele testificavam com a palavra. Porque o que estava escrito através de Isaías, Jeremias, Salmos e os outros profetas, tudo o que estava escrito ele fazia a respeito dele. E eles simplesmente não criam. Mas quando o homem fazia uma obra insignificante, nisso eles acreditavam. Por isso que o próprio Yahushua disse: Quando eu venho com a autoridade do meu Pai, vocês não me creem. Mas quando alguém vem com sua própria autoridade, esse vocês creem. Ou melhor dizendo, quando alguém vem com seu próprio nome. Então o homem ele não busca a glória que só vem do Eterno. Ele fica procurando elogios e migalhas de pão que o homem solta.